A maior arma que Donald Trump tem hoje para talvez resgatar Jair Bolsonaro do Brasil não foi criada por um general americano, mas sim pelo próprio Lula. Ao usar a Força Aérea Brasileira para, na prática, sequestrar uma corrupta condenada do Peru, Lula ensinou ao mundo que a soberania, para ele, é relativa. E agora, Trump pode simplesmente usar essa mesma lição, o precedente Lula, para justificar uma operação de resgate aqui. A hipocrisia de ontem pode ser a nossa salvação de amanhã. Vamos direto ao que interessa, porque o que está sendo discutido nos bastidores de Brasília e de Washington é algo que parece saído de um filme de espionagem, mas que, quando a gente analisa os fatos, começa a fazer um sentido assustador. É a história de como a arrogância e a certeza da impunidade de um lado podem, ironicamente, criar a ferramenta perfeita para a vitória do outro. Para a gente entender essa jogada de xadrez, a gente precisa primeiro rebobinar a fita e lembrar de um episódio que na época pareceu apenas mais um absurdo do governo Lula, mas que agora pode se revelar o seu maior erro estratégico. Estou falando do caso de Nadine Heredia, a ex-primeira-dama do Peru. A senhora Heredia foi condenada pela justiça de seu país por corrupção, no âmbito do escândalo da Odebrecht, o mesmo que causou tantos problemas aqui no Brasil. Ela era, portanto, uma fugitiva da justiça peruana, com uma sentença nas costas. E o que o presidente Lula fez? Ele usou um avião da Força Aérea Brasileira, uma aeronave militar paga com o nosso dinheiro, para ir até o Peru e, na prática, resgatar uma condenada por corrupção, trazendo-a para o Brasil, onde ela vive hoje, como se nada tivesse acontecido. Naquele momento, o que o Lula fez foi mandar uma mensagem muito clara para toda a América do Sul. A mensagem foi: a soberania dos outros países não importa quando se trata de proteger os meus aliados. A decisão judicial de uma nação vizinha não vale nada perto da minha vontade. Ele rasgou os manuais de diplomacia e de direito internacional para salvar uma aliada política. Ele criou um precedente. Ele mostrou para todo mundo que, na sua visão de mundo, é perfeitamente aceitável usar a força do Estado para interferir na justiça de outro país em nome de um bem maior, que no caso era proteger uma companheira do Foro de São Paulo. Agora, vamos cortar para o presente. Temos uma situação muito parecida, só que com os papéis invertidos. Temos um ex-presidente, Jair Bolsonaro, que está sendo, na visão de milhões de brasileiros e de muitas autoridades internacionais, alvo de uma perseguição política implacável, que culminou em uma condenação que muitos consideram injusta. E do outro lado, temos o homem mais poderoso do mundo, Donald Trump, que vê o seu principal aliado na América do Sul ser tratado dessa forma. E a grande pergunta que pairava no ar era: o que o Trump pode fazer a respeito? Uma intervenção direta seria vista como uma violação da nossa soberania, um ato de imperialismo. Mas e se não for? E se o próprio Lula tiver dado a Trump a justificativa moral e política para uma ação mais drástica? E é aqui que a gente começa a entender a beleza irônica da situação. O deputado Eduardo Bolsonaro, que tem sido a nossa principal ponte com o governo americano, revelou em uma entrevista a existência de uma ordem executiva nos Estados Unidos que pode ser a chave de tudo. Essa lei, em sua origem, foi feita para proteger cidadãos americanos que são presos de forma injusta no exterior. Ela dá ao presidente americano o poder de usar todos os recursos do Estado para resgatar esses cidadãos. Mas, e aqui está o pulo do gato, o presidente Trump teria assinado uma nova ordem executiva, uma atualização dessa lei, que estende essa proteção. A nova regra diz que o governo americano pode agir mesmo em casos de cidadãos de outros países, desde que Washington tenha um interesse nacional naquele caso. Agora, pensem comigo. Impedir que a maior democracia da América Latina se transforme em uma ditadura de toga. Impedir que um aliado estratégico caia nas mãos de um regime que flerta com a China e com a Rússia, isso não seria um interesse nacional para os Estados Unidos? Eu acho que a resposta é sim. O que o Eduardo Bolsonaro está sugerindo é que essa ordem executiva foi feita sob medida, como uma luva para o caso de Jair Bolsonaro. Ela daria a Trump a base legal, dentro da lei americana, para autorizar uma operação de resgate. E qual seria o argumento que ele usaria para o resto do mundo? Seria muito simples. Ele poderia dizer: eu estou apenas fazendo exatamente o que o presidente do Brasil já fez. Ele usou uma aeronave militar para resgatar uma aliada condenada por corrupção no Peru, alegando perseguição. Eu estou usando os meus recursos para resgatar um aliado que eu considero vítima de uma perseguição política no Brasil. Se ele pode, por que eu não posso? Foi ele quem estabeleceu essa nova regra no nosso continente. É o cheque-mate. É usar a hipocrisia do Lula como a principal arma contra ele.
Com que moral o governo brasileiro, o nosso Itamaraty, poderia ir à ONU reclamar de uma violação de soberania se eles mesmos fizeram algo tão parecido meses antes? A comunidade internacional olharia para eles e diria: vocês estão provando do próprio veneno. A armadilha que o Lula armou para a justiça peruana agora pode ser a mesma armadilha em que ele mesmo vai cair. E se você acha que isso é apenas uma teoria da conspiração, uma viagem, a gente precisa olhar para os movimentos que estão sendo feitos aqui em Brasília. Porque o ministro Alexandre de Moraes, de repente, decidiu tirar a segurança do ex-presidente Bolsonaro das mãos do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, que é uma força militar, e entregá-la para a Polícia Federal e para a Polícia Penal, que são forças que ele controla mais diretamente? A desculpa oficial é a de que não havia mais necessidade. Mas, para mim, a verdadeira razão pode ser o pânico. O pânico de que o plano de resgate seja real. Eles podem ter pensado: se a segurança for feita por militares que têm um apreço pelo ex-presidente, uma operação de resgate americana poderia ter a conivência deles. É melhor colocar a nossa polícia, gente da nossa confiança, para garantir que ele não escape. A troca da guarda não parece ser um ato administrativo. Parece ser um ato de desespero, de quem está com medo de que a ficção se torne realidade. A gente ainda vê outros rumores circulando, como o de que o Trump poderia dar a cidadania americana ao Bolsonaro, o que tornaria o resgate ainda mais justificado. Eu, particularmente, acho isso menos provável. Mas a beleza da ordem executiva que o Eduardo Bolsonaro mencionou é que ela nem precisa disso. Ela só precisa do interesse nacional. E o interesse em manter o Brasil como uma democracia livre e um aliado do Ocidente, para mim, é mais do que suficiente. O que a gente está vendo é uma guerra de narrativas e de precedentes. O Lula, em sua arrogância, achou que poderia agir como o dono do continente, desrespeitando as leis e as fronteiras para salvar seus amigos. Ele não percebeu que, ao fazer isso, ele estava abrindo uma caixa de Pandora. Ele estava criando uma nova regra para o jogo. E agora, o jogador mais poderoso do tabuleiro está pegando essa mesma regra e a está usando contra ele. A hipocrisia de ontem, como eu disse no começo, pode ser a nossa salvação de amanhã. E a gente fica aqui, na torcida, para que essa justiça poética, de fato, se concretize. Essa história toda é um verdadeiro jogo de xadrez e mostra como a arrogância de um líder pode, no fim das contas, se tornar a sua própria ruína. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que o Lula, ao resgatar a ex-primeira-dama do Peru, criou o precedente que pode salvar o Bolsonaro? Você acredita que um plano de resgate como esse é realmente possível? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre essa reviravolta. Se essa análise te ajudou a entender a genialidade por trás dessa estratégia, deixe o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber como a hipocrisia pode ter virado a nossa maior arma. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai perder nenhum lance dessa partida. Um grande abraço.